Bom, pessoal, então nessa aula a gente vai ver forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares, né? É a atração que vai ocorrer entre moléculas. Antes a gente viu a força entre átomos. Força entre átomos é a ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Agora a força entre moléculas, aí a gente vai chamar de forças intermoleculares. Então nosso foco agora vai ser esse, certo? Dentro de forças intermoleculares, a gente vai estudar três. Uma que é chamada forças de dipolo induzido, ou Van der Waals, ou forças de London. Tem a força de dipolo permanente, ou de Van der Waals, também pode ser chamada, e tem outra que é ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Tá? Então nós vamos ver a característica de cada uma delas. Né? Quando eu tenho dipolo induzido, é só para molécula polar. Quando eu tenho dipolo-dipolo, é molécula polar. E quando eu tenho ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio, é ligação covalente, mas que tenha muito polaridade, ou seja, hidrogênio ligado com flúor, ou hidrogênio com oxigênio, ou hidrogênio com nitrogênio. A gente vai estudar mais a fundo cada uma delas, mas as três estão aqui. Tá? Então eu tenho aqui assim, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, eu tenho então dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Dipolo induzido e dipolo permanente são duas forças de Van der Waals. E essa daqui também é chamada de força de London. Moléculas que são apolares se atraem por essa força aqui, dipolo induzido. Moléculas que são polares são atraídas por dipolo permanente. E as moléculas que têm aquelas ligações, né, hidrogênio ligado ao FON, ligado ao flúor, ao oxigênio, ao nitrogênio, então é uma molécula polar, mais polar que aquela ali. São os casos mais polares, porque pega os três elementos mais eletronegativos. Então, a força de atração está nesse sentido aqui, ó. Lógico que nada se compara à ligação iônica. Aí a ligação iônica é a mais forte de todas. Aqui é dentro de moléculas, né? Quando é aglomerado iônico, a força é mais intensa ainda. Então, as forças intermoleculares, a gente vai ter assim, ó, a ponte de hidrogênio, caracterizando ela, ó, vai ter que ter o hidrogênio ligado diretamente a um deles, tem que estar diretamente ligado a um deles. E são forças as mais fortes dentro dos moleculares. Então eles tendem a ter um alto ponto de fusão e ebulição. Já as forças de Van der Waals, que incluem dipolo-dipolo e dipolo induzido, já são forças mais fracas que as anteriores. A dipolo-dipolo vai ser um pouco mais forte que a dipolo induzido, porque são moléculas polares. Se é moléculas polares, como a gente viu antes, tem polo positivo e polo negativo, já tem uma atração um pouco mais forte que a de baixo, que não tem polo, que não tem polo permanente, é um polo instantâneo. Então são forças mais fracas, então tende a ter ponto de fusão e ponto de ebulição baixo. Aqui médios e aquele lá alto. Viu pessoal? Aqui a gente está comparando entre moléculas. Se tiver aglomerado iônico, lógico que vai ter tudo maior que aqui. Vai ter ponto de fusão, ponto de ebulição maior. Então aqui tem algumas situações dessas três forças. Ó. Eu tenho aqui uma molécula que é apolar, né, hidrogênio, gás hidrogênio, com outra molécula de gás hidrogênio, gás hidrogênio com gás hidrogênio. Então eu vou ter molécula apolar com molécula apolar, dipolo induzido. Ele cria um dipolo instantâneo, assim, ó, cria um positivo e um negativo de forma instantânea, que ele forma e desfaz, forma e desfaz. Então não tem uma atração muito forte. Então a atração fraca tende a ser gás. Já aqui eu tenho uma atração que eu tenho, ó, um lado positivo, um lado negativo. Então é polar, polar. Dois polos, dois polos, dois polos, dois polos. Então é dipolar. E aqui na atração, por exemplo, da molécula da água. A molécula da água, que é o hidrogênio, que é o lado positivo, vai atrair o oxigênio do lado negativo da outra molécula. E assim sucessivamente. Ó, o oxigênio dessa molécula vai se unir ao hidrogênio. O hidrogênio dessa daqui vai se unir ao oxigênio da outra. Então, essa tração pontilhada aqui, ó, é chamada ponto de hidrogênio. Sempre que a gente faz uma tração pontilhada, a gente está representando união entre moléculas. E a ligação tracejada, forte, né, cheia, é a ligação covalente. Aqui eu tenho ligação covalente, aqui dentro da molécula de água tem ligação covalente, aqui dentro da molécula de HCl tem ligação covalente. Agora, de uma molécula com outra, eu represento pontilhado, que aí são as forças entre moléculas. Tá? Bom, vamos para as questões. Nessa daqui fala do dióxido de carbono,
que tipo de interação vai ter no dióxido de carbono entre moléculas, né? O dióxido de carbono que forma o gelo seco. Então, pedrinha de gelo seco é um amontoado de CO2. Então a gente vai ter isso assim. Eu tenho CO2 grudado com CO2. CO2 é uma molécula apolar. Por que ela é apolar? Porque ela tem carbono distribuído com 2 oxigênios, 2 nuvens, não tem sobra de elétrons. Então ela é apolar. Apolar com apolar é aquela atração fraca, tipo polo induzido. Por isso que a nossa resposta vai ser interação de polo induzido no gelo seco. Aqui. Bom, aqui fala de diversos mecanismos, tal. A interação química envolvida tanto no pareamento correto das bases nitrogenadas no DNA, quanto na variação de temperatura da água. É de que tipo? Bom, se a gente olhar lá no DNA as interações que tem entre eles, a gente vai ver que tem interação de hidrogênio com nitrogênio e tem o oxigênio. Então está o hidrogênio metido ali com nitrogênio com oxigênio. Então são ligações de hidrogênio. E a água também. A água, uma mudança, a mudança de temperatura está alterando a união entre moléculas de água. Então, e moléculas de água se atraem por ponto de hidrogênio. Nessa 3, eu tenho o seguinte, eu tenho alguns passos, ele quer que indique para esses processos quais ligações são quebradas e quais são formadas. Bom, no primeiro caso, o que eu tenho? Eu tenho HCl, que só está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, houve apenas uma mudança de estado físico. Como houve uma mudança de estado físico de sólido para líquido, não houve rompimento de molécula. Então, no primeiro passo, não há quebra de ligação. Apenas um rearranjo. Sólido para líquido. Sólido para líquido não tem quebra. Agora aqui está passando de líquido para gás. Quando passa de líquido para gás, aí ocorre a quebra. Tá? Então, quando alguma coisa está sólida e passa para gás, tem quebra da molécula. Quando passa de líquido para gás, tem força intermolecular sendo quebrada. Então, aqui, como é HCl, é uma molécula polar, então está quebrando a força entre moléculas polares. Então, são forças de dipolo e dipolo que estão sendo quebradas. Na 3, o que eu estou vendo aqui? O HCl está deixando de ser HCl, está formando gás, está formando o elemento hidrogênio e o elemento cloro. Quer dizer, houve rompimento da ligação covalente aqui, ó. Rompeu nos átomos. Então houve quebra de ligação covalente. Está vendo a ligação covalente aqui, ó, não é ligação entre molécula. E depois o que houve? Ó? Aqui os hidrogênios se uniram para formar o gás hidrogênio. Os cloros se uniram para formar a molécula do gás cloro. Então houve formação de ligação covalente nas moléculas, formando as moléculas de H2 e Cl2. Certo? Vamos lá. Nessa daqui a gente tem, em cada um deles, ele diz assim, ó, eu tenho uns passos aqui para observar, 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6, indique o nome de cada interação representada. Bom, a interação aqui está mostrando, ó, se é um íon positivo com um íon negativo, então é uma interação iônica. É uma interação iônica. Aqui, na 3 com a 4, ó, eu tenho um traço cheio, tá vendo? Ó? Metal, quer dizer, enxofre a metal e a metal. Se há metal e a metal, é ligação covalente. No 5 com 6, eu vou ter interação do hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra. Então, é a ligação ou a ponte de hidrogênio. Certo? Depois, quando molhamos apenas as pontas do cabelo, após um certo tempo, todo o cabelo parece estar úmido. Isso ocorre porque a água se move pelos fios, molhando o restante. Qual o nome dessa propriedade? Bom, o nome dessa propriedade é chamada capilaridade. O que é capilaridade, né? Capilaridade é algo assim, ó. Existe uma força que é chamada de coesão e outra que é chamada de adesão. As moléculas em si, elas têm uma coesão. Então aqui, por exemplo, eu tenho água. As moléculas de água têm uma coesão entre elas. Aqui tem mercúrio. Os átomos de mercúrio têm uma coesão entre eles. E a adesão é o quanto ele adere à parede do frasco que ele está. Então a água tem uma adesão ao frasco.
O mercúrio já não tem, o mercúrio já tende a ficar na forma de bolha. A adesão dele é bem menor, certo? Então a capilaridade é o poder de subir pela parede de algum material assim. Ó. Quando a gente coloca uma folha de papel, por exemplo, na água, a gente coloca só a pontinha, a gente vê que a água vai subindo. Isso é capilaridade, né? Então, a água a gente vê bem isso, né? Principalmente se o frasco se for mais fino. Quanto mais fino, melhor para ver isso. Então, esse efeito que acontece aqui no fio de cabelo, se a gente coloca o fio de cabelo na água, só a pontinha dele na água, a gente vai ver que mais tarde ele está todo úmido. Então ele sobe por capilaridade, por adesão do líquido àquele material que está ali, no caso o fio de cabelo. Vamos para outra. Agora aqui o que está acontecendo? Ó, um mosquito consegue pousar em cima da água. Por que consegue pousar em cima da água? Porque acontece isso aqui, ó, na água tem H com O. E esse O dessa água aqui, do H2O, ele é atraído pelo outro hidrogênio. E assim segue. Ó, hidrogênio que vai se unindo com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. Então existe uma força entre elas aqui. Ó. Essa força é chamada tensão superficial. Então ela cria essa tensão superficial que permite que o mosquito pare ali em cima. Então isso é tensão superficial. Deixa eu ver, nessa 6, ele quer saber o que? Ele quer saber colocar diante do exposto, assinale a alternativa que relaciona corretamente a temperatura de ebulição em ordem crescente. Em ordem crescente, certo? Em ordem crescente eu vou pegar o seguinte, ó. Bom, o metano, o primeiro, é uma molécula apolar. Se é uma molécula polar, já vai ter o ponto de ebulição mais baixo. Então ele é o mais baixo de todo, por isso que eu já coloquei lá, metano. Depois eu tenho que a propanona. A propanona já é uma molécula polar, mas não é tão polar quanto o etanol, porque o etanol já tem chance de formar ponto de hidrogênio. Então por isso que o segundo é a propanona. Agora, o álcool e a água, os dois podem formar ponto de hidrogênio, mas a água pode formar 2 pontos de hidrogênio. Né? Além de poder formar 2 pontos de hidrogênio, o álcool tem esse lado aqui, que tem muito carbono, muito hidrocarboneto, vamos falar assim. Então diminui a polaridade dela. Então por isso que a água é vai ter a temperatura de ebulição mais alta. Então a ordem crescente é o metano, vai ter o ponto de ebulição mais baixo. Depois vai ser a propanona, que é a popular acetona. Depois vai ter o etanol, depois vai ser a água. Por isso que a nossa resposta é a A. Tá? Nessa questão aqui, ó, ele quer saber, justifique para os gráficos no grupo 15, 16 e 17, porque os hidretos formados pelos elementos do segundo período apresentam maiores temperaturas de ebulição. Bom, aqui, ó, do segundo período, os hidretos aqui, ó, por que tem maior ponto de ebulição? Tem maior ponto de ebulição porque eles formam um ponto de hidrogênio. Por isso que eles têm maior ponto de ebulição. Depois, então vamos lá, vou marcar aqui. Vou puxar para baixo aqui. Certo? Aqui. Explica o aumento da temperatura de ebulição a partir do terceiro período. O terceiro período está subindo o ponto de ebulição. Porque o que acontece? Ó, quando está subindo aqui, o que eu tenho? Eu tenho um aumento na massa. Né, ó, elas vão ter a mesma força de união. Todas são moléculas polares aqui. Ó. São moléculas polares. Mas aí essas moléculas aqui de cima têm massa maior. Como tem massa maior, a massa também influencia no ponto de ebulição. Tá? E por último, pede, por que a água apresenta maior temperatura de ebulição que NH3 e o HF? Vamos lá, por que tem mais? Opa. Vou botar ali um pouquinho. Porque a água tem um ponto de ebulição maior? Bom, primeiro porque a água pode formar dois pontos de hidrogênio. E também a geometria da amônia, por ser trigonal plana, não ajuda no ponto de ebulição. Viu? Pessoal, então eu queria que vocês fizessem, fica para vocês as atividades lá as atividades complementares lá desse capítulo, né? E vocês vão resolver pelo plural e a gente vai observar a resolução de vocês por lá, tá ok? Valeu, até a próxima.